Mensagem gloriosa é essa que nós estaremos meditando nesse instante, queridos ouvintes. E eu gostaria de ler o texto em 1 Reis, capítulo 19, versos 19 a 21, que diz: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Queridos e amados ouvintes, eu gostaria de falar nessa oportunidade sobre o tema decisão irrevogável. Nós sabemos, muitas vezes em nossas vidas, que nós tomamos muitas decisões que às vezes ainda é possível voltar atrás e reconsiderá-la. Mas eu quero dizer para você que na vida espiritual, quando nós queremos ser alguém na vida, quando nós queremos cumprir o propósito de Deus em nossa vida, determinadas decisões são irrevogáveis. E baseado na vida de Eliseu, nós vamos falar sobre esse tema: decisão irrevogável, quer dizer, decisão que não se muda, decisão que não se volta atrás. É isso que quer dizer decisão irrevogável. Amado, nós sabemos que Elias, ele foi um homem de Deus, muito usado por Deus, e que todos nós admiramos muito a sua fé, não é? A sua firmeza, a sua audácia. Elias, normalmente no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, ele é símbolo de audácia, não é isso? Símbolo de audácia, de força, de ousadia, de fé, de coragem. Mas nós sabemos que o ser humano não foi criado para viver eternamente na terra. Até que foi, não é? Mas depois que ele pecou, ele perdeu essa condição, e ele passou então a ser um ser temporário na terra. E chegou o dia, estava chegando o dia, que Elias haveria de ser recolhido ao céu, ser promovido às mansões celestiais. Mas a obra de Deus na terra naqueles dias, como hoje também, ela não tinha terminado ainda. Tinha muita coisa que ser feita. O profeta era aquela pessoa que Deus usava para entregar o recado de Deus, para fazer conhecida a vontade de Deus às pessoas daqueles dias. E como Elias estava próximo a terminar o seu ministério, prestes a terminar o seu ministério, com certeza Deus haveria de lançar mão de outro vaso, de outro elemento, porque Deus sempre tem alguém para colocar no lugar de alguém. Eu digo sempre que não existe pessoa que seja insubstituível na terra. A única pessoa insubstituível é Jesus, não é verdade? Mas nós somos sempre substituíveis. Deus sempre tem alguém para colocar no lugar de alguém, embora que ninguém pode fazer a obra de outro, mas pode ser colocada no lugar. Mas fazer a obra de outro, isso é impossível, porque o propósito que Deus tem na vida de alguém é na vida desse alguém, e ninguém pode mudar isso. Mas Deus pode colocar alguém para fazer uma obra em substituição, não no lugar daquela pessoa, mas em substituição àquela pessoa. Então estava chegando a época, o momento de Elias ser assunto aos céus, e ele então lançou mão então desse jovem chamado Eliseu. Interessante que no verso de número 19 que nós lemos, primeiro verso, mostra aí a chamada de Eliseu.
Elias ia passando ali, e lá estava aquele jovem lavrando a terra. Ele estava lavrando com 12 juntas de bois. Podemos perceber que ele era uma pessoa abastada, ou pelo menos filho de pessoa abastada, porque se tinha 12 juntas de bois, era alguém que tinha posse, não é? Naquela época não tinha trator para arar a terra, tinha que ser de forma mais rústica. Eram os bois que puxavam o arado rústico daquela época. E ele estava com a 12ª, quer dizer, a 12ª junta. Ele estava ali arando. Então, nós vimos ali que Elias passou, nós vimos ali que Elias passou e lançou a capa sobre ele, dizendo: segue-me. Isso aí foi uma chamada de Eliseu para o ministério. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, que Deus também tem uma chamada para você. Pode não ser para profeta, pode não ser para pastor, pode não ser para missionário, mas Deus tem uma chamada para a sua vida. Você precisa saber disso, como tinha na vida de Eliseu. E ali Elias passou e lançou a capa sobre ele, dizendo: segue-me, segue-me. E a Bíblia diz que realmente ele seguiu, ele aceitou aquela chamada, mas não sem antes fazer uma coisa importante, a qual nós vamos tirar muitos elementos, muito proveito para nós nessa mensagem. Porque nós podemos ver aí, meus amados, eu até já comentei, que Eliseu, ele era um homem de posses, ele era um homem que tinha recursos, mas naquele momento que Elias passou e chamou a ele para seguir, ele se dispôs a abandonar aquela junta de bois, aquela terra, aquele trabalho. Ele não queria nem saber se ia comer ou não ia comer, o que ia comer, para onde ia. Ele não perguntou a Elias: para onde vamos? Aonde vamos dormir? Tem cama? O hotel é 5 estrelas? Não, ele não perguntou isso. Ele não perguntou. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem chamada de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, que quer ser bênção na mão de Deus, que quer ser usado por Deus, ele precisa, a primeira coisa, é abrir mão de muitas coisas na sua vida, seja bens materiais, seja conforto, seja parentela, seja tudo. Ele ou ela tem que se dispor a isso, não pode ser agarrado às coisas materiais, porque se for, não serve para Deus, não serve para Deus. Os almofadinhas da vida não servem para Deus. Deus quer homens e mulheres de verdade, que abram mão de tudo que for necessário. Assim como Jesus um dia passou naquela coletoria e disse para Levi ou Mateus, disse: segue-me. Ele deixou tudo também, o seu alto cargo, e seguiu a Jesus. Tem que ser assim, a única maneira que serve para Deus, não tem outro jeito. E isso vale para nós também, isso é válido para mim e para você. Amados, e a atitude de Eliseu foi interessante. Ele falou assim: deixa eu ir beijar meu pai, minha mãe. Ele falou: então vai, mas você já sabe o que eu te fiz. Não te faça de esquerdo, você já sabe o que eu te fiz. Será que você, querido ouvinte, já sabe o que Deus te fez? Será que você já é consciente da chamada de Deus na sua vida? E o que é que você está esperando para cumprir, para obedecer essa chamada de Deus? O que é que você está esperando, querido ouvinte? Você está esperando a mula falar, a jumenta falar? É isso que você está esperando? Pois é. E ele foi, despediu dos seus pais. Agora ele faz uma coisa aqui muito interessante.
Amado, ele poderia falar assim para um dos empregados dele, né? Um dos colegas de serviço ou empregado que fosse: olha, cuida aí para mim. Cuida, porque eu estou indo com Elias, mas eu não sei o que vai acontecer. Amanhã ou depois eu posso precisar novamente dessa junta de bois, não é? E aí eu volto e eu tenho. Guarda aí para mim. Seria o natural. Talvez qualquer um de nós faríamos isso, mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ele matou os bois, e não eram poucos. Se eram 12 juntas é 2 vezes 12, 24. Foi um churrasco daqueles, não? É verdade? 12 vezes 2, 24. Foi um churrasco daquele. Ele matou os bois, usou a própria lenha, as cangas, para assar ali a carne, deu uma festa para o povo e foi embora. Muitas vezes a pessoa, ao ler isso, essa atitude de Eliseu, não entende o porquê ele fez isso, qual é o motivo. Amados, eu digo para vocês, não está escrito isso, mas no meu espírito não tem nada que tira a ideia de que Eliseu fez isso. Ele matou os bois e queimou as tralhas, porque ele queria romper definitivamente com o passado. Ele queria romper irrevogavelmente com o passado. Seria uma decisão sem volta. Mesmo que um dia ele quisesse voltar, já não tinha mais bois, não tinha mais tralha. Era uma decisão irrevogável para sempre. Eliseu não queria mais voltar, olhar para trás. Hoje há muitos cristãos, hoje há muitos pregadores, hoje há muitos obreiros que, embora sejam crentes, sejam obreiros, ainda estão ligados ao passado. Tem momento que ainda tem saudade da vida do passado, tem saudade das músicas do mundo, tem CDs do mundo guardado no fundo do baú ainda. Não é verdade? Tem revistas pornográficas muitas vezes guardada. Ainda há uma ligação com o passado, né? E isso talvez seja o motivo pelo qual você não deslancha na sua vida espiritual ou ministerial, porque tem que se desligar do passado, tem que se desligar, tem que romper definitivamente. E eu pergunto para você: você já rompeu? Será que os bois ainda estão mugindo? Será que ainda as tralhas estão intactas na sua vida? Ou você já matou os bois e queimou as tralhas para romper definitivamente com o passado? Se não matou os bois e não queimou as tralhas, eu quero dizer que eles vão continuar vivos na sua vida, incomodando a sua vida espiritual, sendo empecilho, sendo atrapalho na sua caminhada cristã. Vai ser difícil você romper, vai ser difícil você ser uma bênção nas mãos do Senhor, se você não matar os bois e não queimar as tralhas. Deus tem uma chamada na sua vida também. É você mesmo que está ouvindo aí, ó. É você mesma. É você mesmo. Deus tem uma chamada para você. Deus tem uma obra na sua vida. E Ele já falou isso muitas e muitas vezes. Mas você ainda está presa ou preso ao passado, preso ou presa à sua denominação, a uma tradição religiosa, mas que Deus quer mudar isso nessa oportunidade. E Deus me manda dizer isso para você: mata os bois e queima a tralha, porque Deus tem uma obra grandiosa e poderosa para realizar na sua vida. O Espírito de Deus quer realizar essa grande obra na sua vida, mas você tem que tomar essa decisão. Hoje Deus passa por você e lança a capa sobre você e fala: segue-me, siga-me, faça o que eu te mando. E você que sabe qual é a resposta que você vai dar para Deus, qual é a atitude que você vai demonstrar diante dessa chamada. Mas eu espero que você faça como Eliseu fez. E eu tenho certeza que ele nunca se arrependeu, e você também jamais se arrependerá. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.